Olá! Hoje estamos em mais uma resenha, mais um debate, mais uma discussão de tema atual, desta feita no quórum reduzido. Eu, José Antônio Rosa e o Luiz Antônio Barbosa, vamos aqui falar. E na semana passada, inclusive, né, na edição passada, a gente comentou que o desfecho do julgamento da chamada turma golpista não ia render tanto noticiário, tanta repercussão como a gente esperava, dito e feito. Mas como no Brasil tudo é dinâmico, a política não dá trégua, nós já temos aí uma outra pauta bomba, outra discussão, outra controvérsia, outra polêmica. Começou a tramitar, ou já estava tramitando, mas ganhou impulso agora, a chamada PEC da blindagem, que alguns já chamam de PEC da bandidagem. Basicamente, é uma proposta que protege, né, ou dá uma salvaguarda aos parlamentares de não serem processados, salvo quando a própria Câmara ou eles próprios autorizarem. A gente colocou um vídeo aí que a gente queria passar para vocês, só para ilustrar um pouquinho. Isso aí foi extraído, logicamente, de uma rede social, para vocês verem como o senso criativo do brasileiro vai, mas é uma forma de protesto também. Dá uma olhadinha. Piseiro do Congresso, Hugo é o rei do salão, blindou os deputados, perdoou ladrão, é bandido blindado, terrorista anistiado, era pro Bananinha já ter sido caçado. Piseiro do Congresso, Hugo é o rei do salão, blindou os deputados, perdoou ladrão, é bandido blindado, terrorista anistiado, era pro Bananinha já ter sido caçado. Essa bandidagem no Congresso, meu irmão, é vergonha escancarada pra toda a nação. Vamos pra rua agora, é na pressão popular. Essa pouca vergonha do Senado não passado. Essa bandidagem no Congresso, meu irmão, é vergonha escancarada pra toda a nação. Vamos pra rua agora, é na pressão popular. Essa pouca vergonha do Senado não passado. Bom, pois bem, vocês viram aí que de uma forma ácida, né, corrosiva, mas ao mesmo tempo bem-humorada, as pessoas estão se manifestando, estão aí extravasando sua indignação diante de mais esse desmando, mais esse. A questão é simples, imagine se você que nos assiste a seguinte situação. Nós, mortais, cidadãos comuns, daí, como se costuma dizer, podemos ser processados a qualquer momento. Qualquer falta que a gente cometa, qualquer transgressão, qualquer violação de lei gera processo e ninguém precisa pedir para alguém nos processar. Por essa proposta, isso bem a grosso modo, tá? Estou explicando de maneira bem didática, o Luiz vai falar melhor depois. É o que está acontecendo com essa PEC, né? Ela impede isso. O mais curioso é que eles alegam, né, pelo menos entre as justificativas, que essa situação estaria ou está prevista na Constituição de 88. Eu vou começar então passando a bola para o Luiz para que ele comente. Essa PEC encontra fundamento no que a Constituição de 88 estabeleceu? Veja, o que acontece? A Constituição de 88, ela foi uma Constituição realizada, uma Constituição feita, seguindo alguns padrões aí internacionais, seguindo aí alguns princípios de separação de poderes, tá? Então, ela realmente dava aí vamos dizer assim, essa questão da blindagem, mas ela colocava que o processamento contra um parlamentar, alguma coisa, teria que ter autorização da casa, tal. E aí foi tirado depois, mas tinha. Isso acontece em alguns países, tá? Mas não assim nos principais. Eu não vejo, por exemplo, isso acontecer em Estados Unidos, Reino Unido. Lá, se você comete um crime, se você é juiz da Suprema Corte e cometer um crime, você é julgado em primeira instância, tá? Aí o que aconteceu, o que eu estou entendendo é que nós vamos fazer um debate. Tudo no Brasil, quando tenta se arrumar, faz mais errado. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. O que eu conversei aí com algumas pessoas, aí, alguns conhecidos, né, da área também jurídica, da área aí, política, e entendendo um pouco,
Hoje se coloca o seguinte, olha, nós temos aí, pela situação, ou melhor, pela dinâmica da tripartição dos poderes, uma independência, uma harmonia entre eles, mais um equilíbrio, tá? Um equilíbrio. E o que eles falaram, olha, isso foi assim, coisa de bastidores assim, mas eu entendi um pouco. Juiz faz e acontece, vai para casa com salário, e com salário ainda, com salário proporcional. A punição é aposentadoria compulsória. E faz e acontece. Certo. Existem situações, inclusive, na realidade, para você conseguir o julgamento de um juiz, você não tem que representar para corregedorias. Você tem que fazer virar notícia. É isso. Existem casos de juízes aí, desembargadores, que inclusive assediaram pessoas, sabe? E assediaram alunos, e foi para o tribunal, se eu não me engano, o Tribunal de São Paulo, o TRT de São Paulo, não deu nada, não, normal. Aí foi para a imprensa, deu notícia, viu que a situação era ridícula, aí o CNJ avocou e fez a disponibilidade do juiz. Mas se não, não. Um deputado inventou de fazer a besteira de passar a mão no seio da mulher, tomou uma invertida danada. O outro não ia ser nem punido. Então o que acontece? Nós estamos numa situação em que o poder legislativo está se sentindo, opa, o outro faz tudo e quando dá problema ninguém faz nada. E a gente estamos tomando lambada de tudo quanto é lado, então vamos nos blindar. Aonde está o erro? Não é para ser blindado, é para você tirar o erro do outro. Então você tem que criar, sentar, não, esse tipo de coisa, de juiz fazer besteira e ir para casa ganhando salário, tá errado. Sabe, tá errado, tá muito, muito, muito errado. Então é isso que nós temos que trabalhar hoje. Agora, como eu falei, ao invés de arrumar, o conserto é pior do que o problema. Aí você cria mais problemas. Eu não vejo assim, como você também, né? A gente viu aí o vídeo, né? Muito bem colocado, com bons olhos, porque hoje em dia, num país que está corrompido, inclusive por crime organizado, inclusive dentro de assembleias, dentro do poder público, esse tipo de coisa vai refletir depois amanhã. Vão estar se anistiando coisas gravíssimas, vão estar se blindando de coisas gravíssimas, né? Nem anistia outra, mas estão se blindando de coisas gravíssimas. Está errado, nós temos que parar, pensar, não, pelo contrário, a gente tem que começar a fazer o seguinte, fez besteira, primeira instância. Estados Unidos faz besteira, juiz faz besteira, primeira instância. Como eu falei, não tem essa. O único, acho que tem foro privilegiado lá, acho que é o presidente, mas ninguém. Lá a justiça funciona, e é assim, correta. E juiz fez besteira também, caminho de casa, rua. Aqui não, aqui começam a se criar castas, e aí as castas começam a querer se defender. Então a gente tem que pensar não numa blindagem, a gente tem que pensar em ver o sistema político brasileiro e parar com isso e começar todo mundo a seguir a lei, e se não seguir, como falava o Celso de Mello, poder de chibata, vai embaixo de chibata. Até para que você que nos assiste entenda, essa PEC ela vem na esteira de muitos outros desmandos, muitos outros abusos, não é novidade, nós não estamos aqui falando, e até para que fique claro, o vídeo que foi passado aqui foi ilustrativo, tá certo? A gente não está, eu sempre insisto nisso porque é relevante a gente destacar a independência, a autonomia do projeto Bom Senso Brasil, para que ninguém fique pensando, aqui se fala de A, se fala de B, aqui se fala de direita, se fala de esquerda. Não, nós estamos falando tecnicamente. E até para que vocês entendam, porque quem vota não faz, infelizmente, né, e nem é da obrigação do cidadão, né, ter tanta clareza, tanta noção técnica, porque é intrincado mesmo, né? Até porque você entenda, e o Luiz vai esclarecer melhor, quais de fato são as garantias que um parlamentar, que um deputado tem e que estão previstas em Constituição? O que ele tem? Ele tem foro privilegiado, ele tem imunidade, ele tem... Vamos lá, vamos tentar resumir. Foro privilegiado, Supremo Tribunal Federal, tá? O parlamentar federal, tá? Ou seja, o deputado, seja o senador, processos
processos criminais correm no Supremo Tribunal Federal. Questões cíveis não. Questões cíveis é justiça comum, tá? Ele tem o direito, e isso é uma coisa garantida de forma inclusive generalizada em outros países, ao direito de palavra, tá? Foi um pouco mitigado isso, que o pessoal abusou um pouco, parlamentares abusaram um pouco. O direito de palavra não é ofender outra pessoa, não é imputar crimes, caluniar outras pessoas. Não é crime contra a honra. Não é isso que faziam. Certo. Tá? Aí se foi decidido, a imunidade são por questões políticas, opiniões, direito de expressão em relação a assunto A ou B, pronto. Só que aí o que aconteceu? Criou-se aí uma situação, por exemplo, aí nas questões dos próprios deputados, teve aquele lá que foi preso porque falou aí das urnas, falou um monte de besteira, mas ficou aquela questão. Mas isso é uma calúnia, isso é alguma coisa ou é uma expressão? Só que ele foi condenado. Aí se cria essa situação, mas espera aí. Aí eu faço novamente. Essa blindagem que ele tem por sua opinião, ela é pétrea. Se ele chegar um deputado e falar, olha, hoje o governo do Lula é muito ruim, é isso, é direito dele. É discussão política. É discussão política, tá? Eu não acredito nisso, eu acredito naquilo. É direito dele, tá? Só que houveram aí algumas questões que transbordaram um pouco, a discussão ficou um pouco mais, ficou uma certa nuvem, uma certa sombra em cima disso. Foi uma das coisas que colocou. Vamos falando de poderes, o juiz, ele tem imunidade também em relação às suas sentenças. Aquilo que ele colocar lá é direito, é garantido, é a inviolabilidade do juízo. E aí, como eu falei, está existindo hoje uma disputa entre legislativo, judiciário e executivo. E essa disputa não poderia existir. Ou seja, está se disputando para ver quem tem mais garantia, quem tem mais privilégio, quem tem mais acomodação. Vamos falar claramente. Eu não vejo uma discussão, vamos resolver problemas brasileiros. Não, eu quero resolver o meu. Eu quero garantir o meu. Infelizmente é isso. É como dizemos aqui no interior, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente isso. É bem isso. Eu vou abrir um parênteses para lembrar de um episódio aqui que chamou atenção, não é novidade também, e com todo respeito à ala que se posicionou assim na ocasião, quando se votou a criminalização de homofobia, a bancada conservadora se arvorou, porque eles eram contra, porque eles entendiam que eles estariam tendo o direito de expressão cerceado se tivessem que falar alguma coisa contrária aos direitos dos homossexuais, ou enfim, daquilo com que eles não concordam, ou pelo menos não aceitam, ou entendem que não é daquele jeito. Encaixa nisso, né? Encaixa, mas nesse caso aí, eu acho que, nesse caso, eu lembro bem dessa situação, esse é o tipo de coisa que não caberia uma blindagem. Você não tem o direito de questionar ou de menosprezar a opção sexual de ninguém. Mas pela PEC passaria a ter, né? Exatamente. Então isso não pode, tá? Isso não é atribuição de um parlamentar. A atribuição do parlamentar é legislar, você criar situações, mas o seu direito, a sua opção sexual, a sua religião, ao seu time, é problema seu. Não é questão política, é questão de respeito ao ser humano. Só coloco novamente, tudo se faz de forma errada. Aí as pessoas começam a colocar o poder público, os políticos começam a colocar situações que não tem nada a ver com o Estado, tem a ver com uma situação dele, com um racismo, com uma homofobia dele, e quer colocar isso como legislação, como uma coisa do Estado. Não é. É os erros que acontecem. É os erros. Então, na minha opinião, eu acho que deveria, infelizmente, começar meio que do zero, né? Dar uma varrida meio no negócio aí, sentar todo mundo, gente, vamos começar a fazer certo, que realmente descambou.
Sabe quando jogaram muita sujeira embaixo do tapete, só que o tapete agora apodreceu e agora nós precisamos arrumar isso, nós precisamos limpar. A gente está tentando expor para vocês quais são os motivos, o que está por trás dessa PEC, que nada é por acaso, tá? Isso aí não saiu do nada, não tem, existe sim uma motivação, como está bem sendo colocado aqui, para vocês entenderem. A gente está procurando ser o mais didático possível para que vocês tenham clareza do que se passa, porque notícias circulam com versões diferentes, posições diferentes, tem gente que acha que está certo, por incrível que pareça, mas não é essa a alternativa, não é bem por aí, mas existe um desdobramento que já se cogita e que seria preocupante, é o efeito cascata dessa posição. Já se fala que deputados estaduais poderiam também se favorecer Tecnicamente eles teriam esse direito. Tá? Tecnicamente eles teriam esse direito. Por quê? Porque a Constituição garante ao Poder Legislativo, tem os estados, mas ela garante esse direito à palavra, esse direito a... Não, acho que não chegaria, porque é um pouco mais, vamos dizer assim, menos trabalhado essa questão da Câmara Municipal, mas a Assembleia Legislativa, com certeza, ela seria os deputados lá seriam agraciados com isso. Vou falar uma coisa, vamos colocar assim, a gente precisa ser um pouco, como que eu posso colocar? Pragmático. Vamos ser pragmático. Eu conheço deputados muito bons. Sabe que trabalham. Os caras têm ideias, os caras trabalham. Né? Aqui nós trouxemos aqui o Vitor Lipe e a Maria Lúcia, eu encaixo eles nisso. Pessoas que trabalham. Eu acompanho o trabalho deles. Tem outros também. Agora tem uns que são muito ruins. E tem uns ali que são indicados por situação, não tem essa visão toda. Isso todo mundo sabe, tá? Tanto é a quantidade de processos que tem envolvendo deputados e muitas vezes se fazem aí, não, a gente não pode fazer isso contra o Poder Judiciário, contra o Supremo, porque temos processos lá. Isso tá na mídia todo dia, tá? É isso. Não é novidade. Acho que desde que o Brasil é o Brasil, a gente já discute, pelo menos avalia o desgaste, né, e os desmantos da classe política, e como bem pontuado, não se está generalizando, tá? Não é todo o parlamento que se enquadra nessa categoria. Isso que nós estamos falando aqui é no sentido, e a gente vem reiterando isso, de esclarecer, para que as pessoas entendam e saibam o que fazer, porque o exercício maior do direito, a cidadania está na mão de vocês. O voto é o instrumento válido para isso. Então ponderem, pensem nisso, entendam exatamente o que está acontecendo, para saber o que está acontecendo. Inclusive, entre as garantias que se falaram aqui, uma das mais discutidas, acho que até mais que a tal da blindagem, é a questão das vantagens aí de salário, de tudo mais, porque os deputados também podem fixar os próprios vencimentos, não é isso? Não, ele é limitado. O salário... Então, aí vamos lá. Os salários dos agentes políticos, funcionários públicos também são limitados ao teto do Supremo Tribunal, tá? E o salário do Supremo Tribunal é limitado? O ministro do Supremo Tribunal ganha certinho, não ultrapassa. Você pode abrir ali no portal da transparência, pode ter alguma diferença de férias, alguma coisa ali, mas é certinho o salário do Supremo. Que por acaso está em quanto hoje? 46 mil. 46 mil. Tá, aí começa a descer. Aí você já vê juiz, desembargador nos estados aí ganhando 200, 300 mil, 400 mil. Aí começam os erros. Deputado também ganharia isso como teto, tá? E ele tem a verba de gabinete, tá? Ele tem mais de 100 mil de verba de gabinete. E aí começam aquelas questões, né, que eles fazem lá, que às vezes saem, né, tem até deputados que foram condenados a famosa rachadinha, né, tipo, coloco você, mas parte do salário vem para mim. Isso é uma coisa que, assim, eu acho que o Supremo deveria, e não faz ainda, porque ele deveria trabalhar isso, essa questão
desse limite, porque ele tem como, existem ações já que colocaram, limitar, inclusive não na própria pele, porque ele é limitado, tá? Mas algumas coisas que estão acontecendo, aí eu falo que descamba. Como que você vai explicar um salário de 300, 400 mil por mês? Não existe. Ah, não, são os penduricalhos, são os atrasados. Gente, tem juiz de primeira instância que já entra com atrasado. Entra com... Não, e é sério. Eu tô falando sério. Já entra ganhando mais que ministro. Não dá. Então, está numa situação, seja judiciário, seja legislativo, que, precisamos, sabe, sentar, tá? Vamos parar, vamos fazer uma limpa e começar de novo. Que eles, quando tentam arrumar hoje, ao invés de tentar parar, voltar a arrumar o que é certo, tentam se igualar em coisas erradas. Aí dá nisso aí. Eu não tô vendo ninguém falar da saúde do Brasil, não tô vendo ninguém falar de desemprego, não tô vendo ninguém falar da economia, sabe? O PIB que deu uma caída de novo, não tô vendo falar da inflação, esses juros de 15%, mas eu tô vendo falar da blindagem, tô vendo falar da anistia, tudo coisa pessoal. E não vamos ouvir pelo jeito, vai demorar um pouco. Em relação à questão da blindagem, a gente viu que tecnicamente existe o efeito cascata. Na questão do salário também parece que existe uma regra de proporcionalidade, não é isso? Um deputado estadual ganha X% do que ganha o federal. 75% do federal. Tá, e aí a gente chega aonde finalmente a gente quer, e um vereador ganha também uma porcentagem do estadual. Vai sendo feito um efeito cascata regressiva. Tá certo. E, de novo, sem demérito, ou está registrado, isso aí foi público. Sorocaba viveu um episódio bastante emblemático que marcou a época aqui, que foi a tentativa, né, malograda, né, por um lado, felizmente, de vereadores se ajustarem os próprios salários aqui. Isso gerou uma confusão tão grande, porque gerou a mobilização da sociedade a partir de uma, então, ONG chamada Cidadãos em Alerta, para quem tem boa memória, lembra disso, né? Então, porque eles queriam atribuir isso. Foi uma das poucas vezes, né, em que a sociedade se engajou numa frente e a coisa ganhou corpo, a imprensa também jogou peso, porque viu que tinha respaldo, né? E a coisa pegou, mas foi uma coisa curiosa, porque, por incrível que pareça, o reajuste tomou por base um erro de cálculo. E um vereador experiente da época, quando conversava com a gente, ele falou, então nós estamos apanhando aí esse batidão de bumba por causa um erro desse aí, então por conta dessa besteira que foi. Pois é bom vocês ficarem atentos a essas questões que envolvem o que está por trás do que um parlamentar ganha. O ganhar desigualmente já é por si só um problema, mas existem desdobramentos que chegam nesse ponto aí. E, como foi dito também, a PEC da blindagem ou da bandidagem, como está sendo chamado, e como estão todas as outras PECs que geram essa controvérsia, tem um fundo de verdade. Aliás, curiosamente, tem uma questão política a ser colocada porque o governo liberou a sua base para votar, né? Liberou. Ou seja, né, quem tinha uma ideia diferente de conceito... Tanto que a votação foi expressiva por conta disso. Não se esperava aquela votação de 300 e tantos votos, não se esperava. Bom, já se questiona a constitucionalidade disso. Vai cair no Supremo? Vai cair no Supremo... E aí nós vamos de novo ao erro arrumando erro, tá? O Supremo seria competente para questionar uma situação dessa de blindagem? Essa PEC? Eu entendo que não. Porque é uma lei aprovada, é uma lei que inclusive é uma volta de uma coisa que foi feita em uma constituinte. Não pode ser blindado. Tá, e você vai desblindar os seus também? Que fazem besteira e vão para casa ganhando aposentadoria? Eu acho que voltando, eu vejo
faço comparativos muito com países. Eu vejo muito o Reino Unido. O Reino Unido, e eu entendo assim também, tá? Eu acho que o poder emana do povo, tá? Democracia é isso. É através da votação, através da participação. Lógico que você vota, os parlamentares, né, têm a sua procuração, né, para isso, mas eles também têm que defender o quê? Os seus interesses, os interesses da nação. O Reino Unido, o sistema jurídico deles é diferente. Só que é um país secular, milenar. Há mais de 1000 anos você já tem história do Reino Unido, tá? Mas lá é assim, parlamento aprovou uma lei, essa lei não pode ser discutida no judiciário. Ele é soberano, porque ele representa o povo. Então, lei aprovada pelo parlamento é lei, é o povo que fez, pelos representantes do judiciário, não se discute. Existem outros países, França, Alemanha, ou mesmo os Estados Unidos, que existe a possibilidade de haver uma análise da lei pelo Poder Judiciário, mas sempre em última instância. Uma questão de constitucionalidade. A ADIM, a ADC, mas quando realmente é um vício muito forte. Tanto que você vai no Tribunal Constitucional francês ou no alemão, a Suprema Corte Alemã, lá eles têm 50, 60, 100 processos por ano. E aí eles se debruçam sobre aquilo, aqui o Supremo Tribunal Federal, olha o Supremo Tribunal Federal. 1 milhão de processos parados lá. Tá? E outra coisa importante que acontece no Brasil, e isso é um problema também que a gente vê muito quando fala com o pessoal do Legislativo. Governo federal, as casas do Congresso aprovam uma lei. Passam nas comissões, tudo, então são os 500 deputados votam, aí vai para o Senado, passa nas comissões, votam. Gente, um juiz de primeira instância acha que essa lei não é válida, essa lei não é válida, eu não aceito. Um juiz de primeira instância. Primeira instância. Peraí, qual legitimidade um juiz singular tem para debater uma lei que foi aprovada nas casas do Congresso? Não. Quem tem essa possibilidade seria, se for, um Supremo. Hoje a gente vê algumas figuras acontecendo de relativização da lei. Eu posso trazer e desafio qualquer juiz, qualquer ministro, alguma coisa que achar na Constituição aonde está escrito relativização de lei. Não existe isso. E se achar, eu como? Tá lá. Hoje, essa lei está relativizada. Onde? José Antônio, que também é um jurista, aonde você viu isso na Constituição? Não tem. Não tem, pronto. Não tem. E hoje, leis aprovadas desde a primeira instância são questionadas. Não pode. Onde está a segurança jurídica? Não estou minimizando o poder do judiciário. Muito pelo contrário, eu acho, como eu falei, se tem algum crime, alguma coisa, deputado tem que ser julgado aqui embaixo. Sabe? Não tem que ter foro privilegiado para ninguém. Mas os poderes, eles têm suas hierarquias. A gente viu, você já deve ter visto também, juiz de primeira instância questionando a decisão do Supremo. E como tem? Aí fizeram a figura da reclamação. Não tem que ter reclamação, tem que dar uma punição pro juiz. Se for uma coisa decidida pelo Supremo, pacificada, sabe, com ordem para ser obedecida, com repercussão geral, acabou. Não, o juiz de primeira instância, justiça trabalhista, acontece muito isso. Sim, inclusive eles estão em pé de guerra com o Supremo. Estão em pé de guerra por conta disso. Com o Supremo. Sabe, não pode. A gente precisa ter regras. A Constituição precisa ser obedecida. É isso. A gente não obedece a Constituição. Os poderes não obedecem. É a máxima que o Barão de Itararé falou lá no começo do século XX, lá quando ele falou, né, que ele ditou uma lei, né? Todo brasileiro se obriga a ter vergonha na cara, revogam-se as disposições em contrário. É mais ou menos isso, vamos dizer que seja isso, né? A gente vê com preocupação também esse desvio institucional, esse desequilíbrio, essa troca de farpa e que descamba para a insegurança jurídica. Mas percebe uma coisa, nós temos um sistema
de duas casas legislativas, né? Bicameral? Bicameral, né? Para usar um termo. A impressão, o Senado é mais reticente a essas mudanças. Assim, eles pensam um pouco mais para tomarem decisões mais polêmicas, controversas, como essa da PEC da blindagem, por exemplo. E só abrindo parênteses, isso que o Luiz acabou de expor em relação à questão de competência de tribunal, de lei aprovada, que tem que ser respeitada, vale para leis que não contenham vícios, que cumpram os requisitos, porque a lei tem requisitos também. Não é qualquer lei. A gente talvez não acompanhe com tanta proximidade, porque não vê, mas na realidade nossa de município aqui, não só aqui, mas em vários lugares, você vê cada descalabro, porque veja, já tivemos aí o exemplo de lei que obrigava a vaca a usar sino no pescoço para alertar a coisa. Então, eu estou dando um exemplo crasso mesmo, meio grosseiro, para vocês entenderem como é que é. Mas voltando à questão, o Senado é mais reticente a essas coisas ou é a impressão? É tudo igual? É que o Senado, embora votado, o sistema, ele tem algumas diferenças. Por exemplo, o senador tem 8 anos, tá? E ele também ele é uma figura única, dupla, tripla, desculpe, no estado, mas só tem 3 senadores por estado, tá? E ele representa o Estado. Até as pessoas perguntam, não, o vereador é vereador, deputado e senador é a mesma... Não é. Eles veem prismas diferentes. Inclusive tem até algumas competências diferentes. Quando você vê, por exemplo, uma análise tributária, ela é muito mais analisada e estudada no Senado do que na Câmara. Porque no Senado é que vai dar consequência para os estados. Vai extinguir o ICMS, vai criar lá o IVA. Opa, peraí. Isso influi nos estados, é o direito dos estados. Então, os senadores são os principais. Alíquotas são estabelecidas pelo Senado. Tá? Então, a visão deles é diferente. Eles têm uma coisa assim, eles são mais cobrados em relação a coisas que vão afetar a economia do estado. Aqui, por exemplo, nós temos 70 e tantos deputados aí pelo estado de São Paulo. Mas nós só temos 3 senadores. Então a visualização deles e os erros cometidos também ficam mais crassos. Então eles têm que ter um cuidado maior. Essa questão da representatividade lá remete a outra, né? É o chamado Pacto Federativo que se discute, né? Que São Paulo, com o tamanho que tem, com a importância que tem menos... Tem menos representatividade do deputado. Nada contra as regiões que tenham mais, mas São Paulo tem menos. Eu falei, por exemplo, vamos falar do Senado. O Senado tem 3 senadores por cada estado. Então São Paulo tem 3 senadores. São 27 de 81. O Acre tem 3 senadores. O Acre, a população, a economia, tudo é menor que a cidade de São Paulo. Então a representatividade do estado de São Paulo realmente fica comprometida. Não que eles não tenham que ter representatividade, lógico, tem que ter. Mas eles têm um deputado no Acre ou em Rondônia ou estados menores, representam aí 5, 6, 10 mil pessoas. Tá? Um deputado, estou dando um exemplo, 20 mil pessoas, um deputado no estado de São Paulo representa milhões. Então, assim, essa disparidade que se cobra muito. E aí, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, vamos fazer uma discussão aí sobre repartição de receitas tributárias. Aí você tem 3 senadores de um estado menor. E você tem 3 senadores do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 30%, 40% da receita do país. O outro estado tem 2%, 3%. Aí ele tem o mesmo poder para falar, não, o dinheiro da repartição da receita tem que vir para mim. Não fica aí. Mais ou menos como aconteceu com a briga dos royalties lá do pré-sal? Exatamente. Então é isso. Não, a questão a gente sempre fala do bom senso. Não que não tem que ter representatividade. Tem que ter. Mas essa questão, essa disparidade, ela tem que ser trabalhada.
Até, de repente, vamos colocar aí, o estado menor tem que ter mais população, vamos fazer aí, vamos criar indústrias, vamos criar tudo lá, para que ele tenha essa representatividade. Só que não é isso que se vê, tá? Isso não se vê, isso realmente é um fato, uma reclamação que existe da classe política, da classe econômica, do sul, sudeste, em relação a algum... Existem cidades no nordeste, no norte principalmente, que não tem receita nenhuma. E tem lá um montão de vereador, uma cidade com 5, 6 mil habitantes, que podia estar junto com outras 3, 4, não, mas cada cidadezinha tem seu vereador ganhando tudo não de produção, mas de repartição de receita tributária, de produto de imposto que foi gerado aqui. A gente que ao longo do projeto discutiu várias vezes, né, com vários convidados, sobre a questão das dificuldades, das demandas, da falta que faz ter no Congresso a representatividade específica daquele segmento. Nós falamos da bancada do agro, falamos da bancada da bala, falamos da bancada... e das bancadas que não tem bancada. Da bancada não tem. Que não tem bancada é mais ou menos isso também, né? E isso tudo, né, para quem gosta de exercitar um pouco aí a questão da teoria, remete também na verdade, aquilo que a gente estudou em história, né, que é o fenômeno das capitanias hereditárias, porque o Brasil está loteado e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é e se não tiver juízo, perdeu. Perdeu, então é por isso que o Nordeste, com todo respeito ao Nordeste, tem o peso que tem, o Norte tem o peso que tem, e a gente assiste isso na prática se refletir dessa forma aí. Nada contra, repito. Daqui a pouco vamos dizer que a gente está aqui criticando o nordestino. Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, a gente quer que o pessoal... Zé Antônio, eu sou filho de nordestino, tá? Conheço muito o Nordeste. E sei que tem muito problema. Eu fui viajar lá esses tempos, eu vejo cidades no Nordeste que tem receita igual ou maior que muitas cidades do Sul e Sudeste, mas um índice de desenvolvimento humano muito mais baixo. Como isso? Se tem receita, se tem dinheiro, por que está subdesenvolvida? Não dá para explicar isso aí. Uma outra coisa que talvez explique um pouco isso, ou pelo menos ajuda, né, corrobora a dar esse caldo todo, é a questão do distanciamento que a classe política tem de sua base, né? Quando eu falo base, eu falo daqueles que o elegeram, né? Essa é uma questão muito, muito interessante, porque o cidadão, o eleitor, ele não acompanha, né? Pelo menos a grande maioria não, o que faz o seu deputado. Aliás, é capaz de nem lembrar em quem votou na eleição passada, se perguntar. E sobra o quê? Sobra para o vereador, porque o vereador é o político o agente mais próximo da comunidade. Sim. Você encontra o vereador no seu bairro, no mercado que você frequenta. Vão bater na porta da casa dele. As coisas que você faz. Então é por isso que as coisas acontecem do modo que está. Então, como é que você resolve isso? Portal da transparência, existem ferramentas, existem recursos que as pessoas podem usar para saber o que está acontecendo. Está tudo ali. É que, logicamente, o alcance, e também com todo respeito da maioria da população, não chega a tanto. Talvez muitos deles nem acesso tenham a recursos para saber o que é um portal, o que não é. Olha, eu acho, Zé, que recursos, acesso o pessoal tem. Porque hoje em dia, acho que tem mais celular e acesso à internet do que a população. Não entende, mas entende. Eles não, as pessoas se viciam ou em bet, aí conhece todo o sistema das bets, conhece tudo para jogar. Ou então aquelas questões lá dos formadores de opinião, conhecem 3, 4, 5, 10 canais, mas não pesquisam um portal de transparência. O pessoal às vezes sabe, mas não vê, tem desinteresse. E aí esse desinteresse prejudica quem? Ele mesmo. Com certeza. Ele mesmo. Com certeza. Vamos de novo reforçar aquele velho, eu não vou chamar de conselho, mas aquela velha orientação que a gente sempre coloca. Ano que vem, gente, teremos eleição. Foi falado aqui, parece que a colocação é agradona, então eu vou repetir. Urna não é pinico. Não é minha, tá? Não é minha. A citação é do Fausto Silva lá. Então, acordem, tentem entender o que está acontecendo. Participe mais ativamente da vida
política, exerce sua cidadania. Não é para tomar partido, não é para... Para muita gente, política é chato, né? Mas é essencial. Pois é, para muita... acreditem vocês ou não, mas nós também lá atrás achávamos política chato. Houve época em que a gente menos experiente não tinha esse alcance, essa dimensão. Mas é importante. E eu propor que vocês acompanhem política, a gente não está sugerindo que acompanhem vertentes, correntes, partidos, ideologias. Pode ter, evidentemente. Mas, Deve ter. Deve ter. Mas entenda o essencial. Participe. Nesse episódio a gente tentou, espero ter conseguido. Antes de terminar o episódio, eu vou fazer uma pergunta para você. E a anistia, o que você está achando? Pois é, a gente discutiu isso aqui num episódio em que falou do desfecho do julgamento lá do núcleo maior da chamada trama golpista, né? E acabou concluindo, né, que alguns fatos são incontroversos. Primeiro, houve crime. Sim. Houve infração. Houve lá, tá na lei. Lei, inclusive... De forma patética, mas teve. Então, lei inclusive, promulgada pelo próprio ex-presidente. Ele mesmo criou a lei. Houve transgressão. Aí nós entramos na questão da chamada proporcionalidade, dosimetria, dimensão da pena, né? Para colocar. Para muita gente foi exagero. Falou-se muito do caso da cabeleireira, que por ter pichado uma estátua, Sim. né? Pegou 14 anos, né? 14 anos, né? Enfim, falou-se de muito. Deixou a estátua lá do Supremo. De muita coisa. O batom. Eu penso assim, se a anistia tivesse uma motivação técnica, tivesse uma motivação de outra natureza, até daria para a gente abrir o leque e debater, mas nós sabemos o que está por trás da anistia. Com todo respeito, de verdade mesmo, essa gente que está propondo anistia não está preocupada com os 400 e tantos que picharam, que invadiram o Congresso. Eles querem algo maior, que é garantir a condição de uma ex-liderança que foi condenada para que possivelmente, supostamente, num exercício de imaginário bastante acentuado, ela reúna condições de participar do processo eleitoral do ano que vem. Então, pensando na anistia sob esse prisma, não dá para a gente concordar. A anistia existe, não é, a gente já debateu isso aí, você melhor do que eu até tem condição de falar disso. Existe anistia, está prevista em lei, não é novidade nenhuma, tá? Mas existem limites, tanto que o próprio Congresso já discute o seguinte: não vamos falar de anistia, mas vamos falar de revisão de penas. Isso. Pelo menos seria menos traumático, menos impactante e menos vergonhoso. Por quê? Porque aí assim você está tentando dar para a coisa um caráter mais fundamentado, né? Aí você afasta. Porque eles devem ter caído em si. Eles falaram: olha, gente, anistiar tudo bem, mas livrar a cara da gente já é um pouco demais, porque compromete a imagem deles também, né? Eles têm contas a prestar ano que vem, né? E aí o negócio pega, né? Olha, eu sempre mantenho uma linha, e para mim o que é certo, o que é errado. Quando falavam do Lula, quando estava o processo do Lula, eu era um dos que falava: olha, esse processo é maculado. O Moro era parcial. Não dava direito de defesa, sabe? Ele era nítido. E foi comprovado isso depois. Só que o pessoal da direita, tenho muitos amigos lá: Luiz, o cara é bandido. E outra, tá certo, os fins justificam os meios. E eu falava: efeito Orloff, eu sou você amanhã. Agora eles têm um bandido condenado. Agora, opa. Quantas vezes você escutou? Esse país não vai pra frente e que tem um bandido lá. Estão querendo livrar outro? Um erro não justifica o outro, né? Sabe, eu acho o seguinte, voltando aí
Questão do Bolsonaro. Eu acho que o processo do Lula foi errado. Eu acho que o processo do Bolsonaro foi errado. Mas vamos resolver o processo? Tem cortes internacionais. Está previsto até no ordenamento jurídico brasileiro. Eu acho que podem reverter isso aí. Já vai encaminhar, né? Mas vou encaminhar. anistia, não. Anistia, não. Anistia é você jogar, sabe, porcaria no ventilador. Não, anistia não. Faça no caminho correto. Sabe, porque como você falou, existiram falhas grotescas. Pode falar o que for, mas sabe, uma coisa que eu sempre coloquei, uma crítica que eu tenho com o Bolsonaro. Eu tenho essa crítica, e sempre todo mundo sabe desse posicionamento meu. Eu acredito muito na palavra do homem. Eu acho que o Lula segurou o rojão dele preso, sabe? Não, eu vou segurar, e o pessoal que queria falar alguma coisa, não, eu vou cumprir a minha pena, vou trabalhar dentro da justiça. Ele fez isso, ele aguentou. Aguente também. Procure os caminhos legais. Ele não ficou fazendo coisa em congresso, essas coisas, para fazer esse tipo de coisa. Sabe? Isso para mim é palhaçada. Para mim o nome é palhaçada. Tá? Então, assim, anistia. Agora estão se falando de dosimetria para diminuir. Gente, eu escutei agora, querem diminuir para 2, querem dar uma condenação para crime contra a democracia e a abolição do Estado do verdadeiro terrorismo, pena menor do que roubo de celular. Vai todo mundo cumprir em regime aberto. O que é isso? Não, é como eu falo, ao invés de arrumar, não vamos arrumar tudo, eu quero fazer mais errado. Vamos errar, vamos... Não sei quanto mais sujeira vai caber embaixo desse tapete. Esse é o Brasil, né? Mas tem que mudar, tá? Vamos mudar, a gente tem que mudar isso aí. Vamos mudar. Acorda, bom senso. Vamos certo? Mudar isso aí. Esse foi, então, um episódio em formato reduzido hoje, mas nem por isso menos relevante, do Bom Senso Brasil. Continua nos acompanhando nas redes sociais. Aliás, queria agradecer aqui as pessoas que têm nos procurado, contatado e dizendo que o programa está indo bem. Querendo participar, dando ideias, isso é muito bom. Bom, a gente fica feliz, sinal que os objetivos estão sendo cumpridos. Eu só vou fazer um agradecimento especial, já teve outros, né? Nós tivemos aqui os professores Sandro Mancini e, bom, vou chamá-lo pelo apelido de que era China, né? Mas recentemente a Miriam Zaccarelli também postou a entrevista dela e também disse que teve a honra de ter participado. Miriam, a honra foi nossa, tá ok? Esse foi mais um bate-papo Bom Senso Brasil. Obrigado e até a próxima.